Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mosias, capítulo 20. Falando um pouquinho do capítulo anterior, o que aconteceu? Os lamanitas caíram sobre os nefitas ali, sobre o povo do rei Noé. Eles tiveram que fugir, né? O rei Noé mandou abandonar filhos, esposas, e fugiu com um pequeno grupo ali que decidiu fazer o que ele havia pedido. A maioria não quis e ficou com suas filhas e esposas ali. Esses que fugiram, eles se arrependeram e quiseram voltar para a cidade de Nefe, pensando que os lamanitas, né, haviam matado seus filhos, suas esposas. Mas o rei Noé proibiu. Por isso eles pegam o rei Noé e queimam ele, mata ele queimado, tal como havia sido profetizado por Abinadi. Né? Eles também iriam queimar e matar os sacerdotes, né, do rei Noé. Porém, eles fogem, eles formam um só grupo e fogem, ficam sozinhos na floresta, tá bom? Eles ficam um grupo à parte ali. E eles voltam então para a cidade de Nefe e descobrem que seus filhos e esposas não haviam sido mortos, mas que estavam sobre cativeiro, tá bom? O rei dos Lamanitas espalhou guardas sobre a cidade, cercando a cidade ali de Nefe, tá bom? Para que eles não fugissem. E eles tinham que pagar metade de tudo que eles tinham e tudo que eles produzissem de agora em diante. Então era um acordo, né, que eles tinham, que não podia ser quebrado esse convênio, esse acordo, esse juramento, aqui eles chamam de juramento, tá bom? Então não podia ser quebrado. E por o rei Lime ter cumprido esse juramento, eles tiveram paz por um período de 2 anos. E agora a gente entra aqui em Mosias capítulo 20, o versículo 1 em diante diz assim: Ora, havia um lugar em Seom, onde as filhas dos lamanitas se reuniram para cantar, dançar e divertir-se. E aconteceu que certo dia um pequeno número delas reuniu-se para cantar e dançar. E os sacerdotes do rei Noé, tendo vergonha de voltar para a cidade de Nefe, sim, e também temendo que o povo o matasse, não se atreviam a voltar para junto de suas esposas e filhos. E tendo permanecido no deserto, descoberto as filhas dos lamanitas, ocultaram para observá-las. E quando havia somente algumas delas reunidas para cantar, saíram dos seus esconderijos e arrebataram-nos, e a levaram para o deserto. Sim, 24 das filhas dos lamanitas foram carregadas pelo deserto, né, por eles ali. Então elas foram raptadas, tá bom? E aí agora, o povo de Lime, que estava com paz, né, ali, por conta desse juramento, agora eles vão ser acusados de ter levado essas filhas aqui e vai acontecer uma grande confusão aqui. Vamos acompanhar. O versículo 6 e 7 diz assim: E aconteceu que quando os lamanitas deram pela falta de suas filhas, iraram-se contra o povo de Lime, porque pensava que fora o povo de Lime. Portanto, enviaram seus exércitos contra eles. Sim, o próprio rei marchou à frente de seu povo e subiu à terra de Nefe para destruir o povo de Lime. Então aqui os lamanitas consideraram que o povo de Lime havia quebrado o juramento. Eles pensaram que eles haviam raptado as filhas dos lamanitas ali. Eles não quiseram nem perguntar, né? É aquele lema: atira primeiro, pergunta depois, né? Primeiro eles iriam cair sobre o povo de Lime ali e massacrá-los, matá-los ali, né? Nós não podemos fazer julgamentos tão rápidos assim, tá bom? Esse tipo de julgamento, ele prejudica, né, as pessoas, tá bom? Eu trouxe algumas escrituras aqui falando sobre o julgamento. Aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2 diz, quem está falando é Jesus Cristo: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, hão de medir a vós. Bom, aqui, essa tradução aqui, tem uma outra que eu gosto mais, que é a tradução de Joseph Smith, que traz um pouco mais de detalhe aqui para nós, tá bom? E aqui diz o seguinte, na tradução de Joseph Smith: Ora, estas são as palavras que Jesus ensinou aos seus discípulos para que dissesse ao povo: Não julgueis injustamente. Então não é não julgar,
é não julgar injustamente. Julgamento a gente sempre vai fazer, tá bom? A gente tem que fazer escolha. Para fazer escolha, você tem que fazer julgamentos, né? Quais são as boas companhias para os seus filhos, para nós. A gente sempre vai estar exercendo o julgamento. Então aqui ele fala sobre não julgueis injustamente, para que não sejais julgados, mas julgai com julgamento justo, né? Ele fala então que se nós julgamos injustamente, nós vamos ser julgados por ter julgado a pessoa injustamente, tá bom? Então esse é o sentido aqui. Bom, às vezes as pessoas acham que não podem fazer julgamento, né? Por conta da escritura da maneira que está em Mateus ali, né? Não julgueis, né? Mas na verdade o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou não julgueis injustamente, tá bom? Agora o que nós não podemos fazer é condenar as pessoas. Além de julgar, condená-las, né? Achar que não tem mais jeito. A expiação de Cristo cobre os pecados, nossas falhas. Então, nós temos oportunidade de nos arrepender e voltar para o Senhor. Então, nós não podemos julgar e condenar ali. Existem, inclusive, alguns mandamentos que incluem que nós devemos julgar. Porque senão, como é que nós vamos obedecer o mandamento se nós não julgar? Um desses mandamentos está lá em Mateus 7, do versículo 15 ao 16, né, que Jesus Cristo disse, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Então ele está mostrando a maneira certa de julgar, de você conhecer um verdadeiro profeta e um profeta falso. Mas o mandamento ele diz acautelai-vos, né? Tomar cuidado com os falsos profetas. Outro mandamento, né, que requer julgamento também, é Doutrina e Convênio 38:42, que diz, sair do meio dos iníquos. Então, você tem que saber quem é iníquo para você sair do meio deles. Bom, então, tem mandamento que nós precisamos exercer aqui, nossas escolhas, ou seja, o nosso julgamento para guardar esses mandamentos aqui, tá bom? Queria lembrar também que somente Deus, ele conhece o coração de todas as pessoas. Só ele faz um julgamento justo mesmo. O julgamento final, ele vem pelo Senhor. Continuando aqui, o versículo 8 lá de Mosias, capítulo 20, diz assim: Ora, Lime descobrira do alto da torre, sim, descobrira todos os seus preparativos para a guerra. Portanto, reuniu o seu povo e esperaram e a emboscaram nos campos e no bosque. Aqui a gente viu então que o rei Lime, ele percebeu que os lamanitas estavam se preparando para vir guerreá-los, por causa que ele estava naquela torre. Lembra que o rei Noé, ele não deixava ninguém vigiando a cidade, né? Já Lime, de cima da torre lá, ele colocava pessoas para vigiar, né, o movimento dos lamanitas ali. Então ele descobre que eles estão vindo atacar. O que eles fazem quando eles descobrem isso? Eles vão para as florestas e emboscam, né? Eles se escondem para que, quando os lamanitas passarem, eles caírem sobre os lamanitas. Eles sabiam que os lamanitas, na cabeça de Lime e o seu povo, os lamanitas haviam quebrado o juramento que fizeram, porque eles prometeram que não mataria eles, né? Que não cairia sobre eles. E agora eles estavam indo, eles não sabiam nada a respeito do rapto das filhas aqui dos lamanitas, tá bom? Então eles se escondem na floresta ali. Mas esse versículo é interessante por causa da vigilância aqui, né? Como diz, Lime os descobriu do alto da torre. Então é importante a gente estar sempre em alerta contra o inimigo. Continuando do 9 em diante, diz assim: E aconteceu que quando os lamanitas chegaram, e o povo de Lime saiu de seus esconderijos, atacaram, começando a matá-los. E aconteceu que a batalha se tornou muito violenta, porque lutavam como leões por suas presas. E aconteceu que o povo de Lime começou a repelir os lamanitas. Repelir ou expelir, né, como se espreme ali uma espinha. Começou a expulsá-los. Os lamanitas começaram a retroceder por causa da força ali do povo de Lime, né? E aqui diz o seguinte, né? Apesar de seu número não chegar à metade do deles. Bom,
Então, o número do povo de Lime era menos da metade do povo dos lamanitas que vieram guerrear. Por que será que o povo ali, eles venceram? Uma das coisas foi porque eles se esconderam e fizeram a estratégia. Tá bom? Então, eles ganharam uma certa vantagem sobre os lamanitas. Mas a causa deles terem conseguido vencer os lamanitas não é isso aqui, não é dado crédito somente a isso. Vamos ver aqui, ó. E lutavam como por suas vidas, e suas esposas e seus filhos. Portanto, empreenderam todos os seus esforços para combatê-los como os dragões, né? Então ele combate eles ali com toda a força. Ou seja, a causa que eles estavam lutando era muito mais forte, né? Aquilo deu muito mais energia ali. Então, apesar do número dos lamanitas serem muito, muito superior, ainda assim aqui o povo de Lime vence eles. Isso me lembra, aqui em Alma 43, versículo 45, com o capitão Moroni também, com um número reduzido de exército, vence uma grande quantidade ali de lamanitas, né? E aqui lá em Alma 43, 45, fala o motivo por que eles ganharam. Diz assim: não obstante, os nefitas eram movidos por uma causa melhor, porque não estavam lutando pela monarquia ou nem pelo poder, mas lutavam por seus lares, sua liberdade, suas esposas, seus filhos e por tudo o que possuíam, sim, e os seus ritos de adoração e sua igreja. Então aqui a gente vê que os nefitas ganharam porque os motivos que eles estavam, a causa que eles haviam abraçado era melhor, era mais importante. Então, quando algo é muito importante para nós, nós ganhamos uma força extra para vencer aquilo. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade, né, para jejuar. Mas quando nós colocamos um propósito, aquilo que nós queremos no jejum, se é algo que nós muito queremos, nós conseguimos até ultrapassar o horário estipulado do jejum, por conta daquilo ser tão importante. Então, quando você se sentir debilitado, fraco, né, não se estiver passando mal, né, se estiver passando mal, não aguentar, você termina o jejum e se alimenta. Mas quando nós pensamos no objetivo que nós queremos ganhar ou conquistar por meio do jejum, torna-se o jejum mais fácil, tá bom? É a nossa motivação, tá bom? Que faz com que nós ganhamos mais resistência. E aqui, no caso, a motivação do povo de Lime era porque eles estavam defendendo seus filhos e suas esposas, seus lares. Então, eles lutaram com tanta bravura que, mesmo sendo um grupo menor, acabou vencendo aí os lamanitas, tá bom? Então, é muito importante, né, nós fazermos essa pergunta a nós mesmos. Qual é a nossa motivação? A palavra motivação, ela pode ser definida como motivos para uma ação. É o motivo que me dá para agir, tá bom? A razão que me leva. E a gente pode ver a motivação ser influenciada por fatores externos, tá bom? Como recompensas, salário, ou ganhar uma ganhar um cargo numa empresa, né? Subir de carreira na empresa. Então, tem vários aspectos que a nossa motivação pode ser externa, né? Para ganhar algo externo ali. Ou até mesmo na hora do perigo, né? Se você está fugindo de um fogo ou de algo assim, você ganha uma força a mais para fugir, para correr, para pular, né? Então, existe várias histórias de pessoas que fizeram coisas extraordinárias porque a motivação delas era salvar a própria vida, então elas conseguiram ultrapassar os limites ali que eles normalmente teriam, tá bom? Então existe a questão dos fatores externos, mas também tem o fator interno que nos motiva, os nossos valores, a nossa fé no Senhor, tudo isso aumenta a nossa motivação e também nos dá essa força extra para vencer os nossos desafios. Continuando aqui do versículo 12 em diante, diz assim: e aconteceu que encontraram o rei dos lamanitas entre os mortos. Eles fizeram os lamanitas fugir, mataram muitos deles, mas encontraram o rei dos lamanitas entre os mortos aqui. E não estava morto, havendo sido ferido e deixado no chão
Tão rápida foi a fuga de seu povo. E recolheram-lhe e cuidaram de seus ferimentos e levaram perante Lime, dizendo: Eis que o rei dos Lamanitas, que, havendo sido ferido, caiu entre os mortos, e eles o deixaram. Eis que trouxemos a tua presença, e agora matemo-los. O Lime, né, ele pega e diz que não, né? Ele diz assim: Não, porém disse: Não mateis, mas trazei-o aqui para que eu o veja. E eles o levaram. E perguntou-lhe Lime: Que motivo tendes para batalhar contra o meu povo? Eis que meu povo não quebrou o juramento que vos fiz. Portanto, por que razão quebraste o juramento que fizeste ao meu povo? Né? E o rei, né, dos Lamanitas respondeu: Eu quebrei o juramento porque o teu povo levou as filhas de meu povo. Portanto, a minha ira fiz com que meu povo viesse lutar contra o seu povo. Bom, então veja que ele não perguntou, foi o julgamento rápido lá, a questão do problema aqui, e o povo de Lime nada sabia a esse respeito. E isso fez com que muitas pessoas morressem ali. Bom, qual que é a reação de Lime, né, ao receber essa notícia? Do versículo 16 em diante diz assim: Ora, Lime nada ouvira sobre esse assunto. Consequentemente disse: Procurarei entre o meu povo, e aquele que houver feito isso perecerá. E mandou, portanto, que efetuasse uma busca entre o povo. Quando Gideão, que era um capitão do rei, né? Aqui a gente vê Gideão, né, sendo um capitão ali, ele tem da confiança, ele era um bom homem, né? A gente consegue ver Gideão dessa maneira aqui. Então, quando Gideão ouve essas palavras, dirigiu-se ao rei e disse: Rogo-te que te detenhas, e que não proceda com uma busca entre este povo, nem faça contra eles essa acusação. Bom, eu achei bonita aqui da atitude de Gideão de defender o povo dele, porque ele conhecia o povo dele. Falou: esse povo, ele não são capazes de fazer isso. Os que eram capazes haviam fugido, que eram os sacerdotes do rei Noé. Então ele vai falar sobre eles. E por isso ele fala: não faça tal acusação sobre essa pessoa, né, sobre esse povo aqui. Pois não te lembras dos sacerdotes de teu pai, e que este povo procuraste destruir? E não estão eles no deserto? Não seriam eles que roubaram as filhas dos lamanitas? E agora vai e dize ao rei essas coisas, para que ele se arrepita aos de seu povo e tranquilize, pois eis que já estão preparados para vir contra nós, e eis que também somos poucos, e eis que eles vêm com sua numerosa hoste, e a menos que o rei consiga apaziguá-los, pereceremos. Então a gente vê aqui que tanto ele ajuda nessa questão, como ele resolve, né? Ele traz a solução do problema aqui. Ó. A solução é avisar o rei dos Lamanitas sobre esses sacerdotes, e que o rei vai apaziguar eles, porque eles estão vindo, nós somos pouco e nós não vamos aguentar lutar. Primeira vez nós surpreendemos eles na floresta, mas eles vão vir com mais raiva ainda agora. Né? Então, o rei Lime, ele entende esse plano, essa solução, e vai adotar exatamente isso que Gideão falou, tá bom? Mas Gideão não falou só isso. Ele não só deu a solução, mas também falou o problema por causa do que eles estavam nesse problema, nessa situação. Ele diz do 21 em diante: Pois não estão se cumprindo as palavras de Abinadi, que profetizou contra nós? E tudo isso porque nós não quisemos ouvir as palavras do Senhor, nem abandonar as nossas iniquidades. Então ele está falando aqui, né, as palavras de Abinadi, que está lá em Mosias capítulo 12, do versículo 1 ao 8, o Abinadi pedindo para o povo se arrepender, e eles não haviam se arrependido, tá bom? O tempo está finalizando aqui, o versículo 22 diz assim: E agora tranquilizemos o rei e cumpramos o juramento que fizemos, pois é melhor estar sobre cativeiro do que perder nossa vida. Portanto, cessemos o derramamento de sangue, ou seja, não eram para lutarem ali mais, tá bom? E aí então o rei Lime, ele faz exatamente isso, ele conta tudo
rei dos Lamanitas, e o rei da Lamanita vai com eles, né, pede para que eles vão desarmados ao encontro dos Lamanitas ali. Quando os Lamanitas vê o povo ali desarmado, eles sentem uma compaixão, e o rei dos Lamanitas também sauda eles e impede que eles matem eles ali, tá bom? Apaziguando, entendendo que não foi eles. Então veja que essa história começa com um julgamento rápido, né? Ou seja, aquela coisa de, primeiro vou matar, depois eu pergunto. Não, nós não podemos, se não temos prova, não podemos acusar, como foi o caso aqui do rei dos Lamanitas, tá bom? Então é essa a mensagem que nós compartilhamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.